E aí, pessoal do Portal Impacto. Hoje o nosso papo de impacto está num lugar muito especial, num local onde carrega muitas memórias dos mineiros. Eu acredito que não tenha um mineiro que não tenha pisado aqui no Parque Guanabara. A meu lado está Reinaldo Pereira, filho do fundador, Paulo Pereira, e é a pessoa que tem mais história nesse parque. Está aqui desde quando? Como essa história no parque, Reinaldo? Bom, começou lá atrás, né. Meu pai fundou o parque dele em 1951. Meu pai nasceu em 1912, então em 1951 ele fundou o Parque Guanabara, em Cachoeiro de Itapemirim. Mas tudo começou no estado da Guanabara, por isso o nome Guanabara. Ele trabalhava num parque de um português no subúrbio do Rio, perto da Penha, e ele era mecânico. Mas como ele era autodidata, ele propôs para o patrão dele que confiasse nele para ele construir aparelhos. Então ele faria projetos, faria execução de toda a construção, e o Emílio Lourenço Dias confiou. Então meu pai começou a fazer aparelhos para esse parqueiro, o Emílio. E num dado momento ele falou com o Emílio: olha, daqui para frente eu tenho intenção de fundar meu parque. Então eu não vou te cobrar mais pelo meu serviço na construção dos aparelhos, mas todo aparelho que você pedir para fazer, você vai comprar material para fazer dois. Eu vou fazer um para você e um para mim, não cobro nada pelo seu. Assim foi feito. Então, em 1951, meu pai, que começou tudo no estado da Guanabara, o antigo estado da Guanabara, que era o Distrito Federal, hoje é o Rio de Janeiro, né? A Uhum. capital. Ele foi para Cachoeiro do Itapemirim acabar de fazer os aparelhos dele. Então nós temos fotos aí, inclusive, desse período. E ele foi para Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo, por quê? Era o único lugar, a única praça que ele encontrou sem dono. Porque naquela época os parqueiros que viajavam tinham um código de conduta, de ética mesmo, em que um não invadia o território do outro, né, não criava concorrência desleal. Então ele foi para lá e lá começou. E de 51 até 64 ele viajou com o parque pelas maiores cidades, as cidades mais populosas daquela época, dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então ele já teve em Volta Redonda, Caratinga, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, inaugurou lá em 51 e voltou lá em 61, quando eu nasci, por isso que eu sou natural de lá. E ele esteve em muitas, muitas cidades. Juiz de Fora, Conselheiro Lafayette, Caratinga, acho que eu já falei. E em 64 ele chegou a Belo Horizonte e ficou, primeiro local que ele ficou foi na Pedro II, onde hoje é o Portal Shopping. Uhum. Depois, em 66 para 67, ele foi para a Padre Eustáquio, no Carlos Prates, onde hoje é o INPS. E depois, em 69, foi para a Nova Suíça, na rua Junquilhos. Era um terreno que tinha atrás da antiga Até Mercantil então o Veículos. parque era itinerante, né, Até sempre estava então, fazendo o parque itinerante. itinerante. E o que que Itinerante. encantou ele Belo Horizonte? Ele esteve em Belo Horizonte em 1934, por questão de trabalho mesmo, ele veio trabalhar aqui e se encantou com Belo Horizonte e isso ficou na memória dele. E aí em 64, quando estava de volta aqui, ele ficou procurando um terreno para que ele conseguisse fixar permanentemente. E isso aconteceu aqui na Pampulha, porque em 69 ele conheceu esse terreno aqui, que está aqui até hoje, e achou que seria muito bom montar o parque aqui, por ser um ponto turístico, né? O local tinha as mangueiras lá embaixo. Por isso que muita gente chama o parque de Mangueiras, porque quando o parque começou aqui, já havia o restaurante Mangueiras na praça aqui em frente à igreja. Bom, ele conseguiu alugar o terreno e preparou o terreno, porque o terreno era um pouco acidentado, então ele terraplanou o terreno. Então foram centenas e centenas de caminhões de terra que ele colocou aqui, tanto que ele ficou sem dinheiro nenhum, ficou até endividado. E não tinha mais dinheiro nenhum para poder mudar o parque para cá. E aí ele falou com vários amigos que viajavam com seus parques aqui perto da região de Belo Horizonte, Minas Gerais, incentivando, falando: não, vai lá, pode montar o parque lá, o terreno está pronto, você pode montar até de graça, não vou cobrar nada. E eles falavam: não, ô Paulo, você está doido, ninguém vai lá na Pampulha para ir num parque de diversão, não.
Porque naquela época os parques só montavam em locais bem populosos, né, eram bairros populosos, cidades que tivesse uma população que tivesse condição de sustentar, para poder faturar, porque senão não ia ter dinheiro nem para mudar depois, como aconteceu muitas vezes com meu pai. Então ele, com muita dificuldade, na Copa do Mundo de 1970, inaugurou aqui com 4 aparelhos apenas. E realmente foi uma explosão, porque no primeiro dia, era um sábado, ele só pôde fechar o parque 3 e tanta da manhã, porque o pessoal não queria ir embora. Aí no domingo já abriu às 9 da manhã e foi assim. Então veio a década de ouro da Pampulha. Tanto o Mangueiras quanto o Parque Guanabara cresceram, né, juntos. Aqui meu pai conseguiu realizar o sonho dele de parar de viajar, que era um sofrimento. É isso que eu ia perguntar, porque um negócio que é montado, foi idealizado para ser itinerante, depois você firmar num ponto fixo, tem que ter muita coragem, não tem, para acreditar nesse processo? Exatamente. Como eu te falei, os amigos dele achavam que era uma loucura ele fixar um parque na Pampulha que não ia dar. Mas ele acreditou nisso, ele foi bem visionário e se empenhou, né. Aqui ele construiu a Lagarta, né, é a única no mundo, ela inaugurou em 1972. Aqui ele teve a condição de começar a estruturar o parque dele, mas tudo sempre com muita, muita, muita dificuldade, né. Mas graças a Deus ele venceu, nós tivemos períodos terríveis. Eu comecei a trabalhar aqui mais ou menos com 12 anos. E já fiquei em tudo quanto é posição aqui no parque, desde porteiro até pasteleiro, bilheteiro, operador, ajudante na oficina. Nessa fase que você começou muito jovem, você tem alguma lembrança de algum momento que chamou sua atenção? Que você entendeu que o que o seu pai fez aqui foi algo diferenciado? Sim, eu estava eu estava só um minuto, por favor. Essas memórias são boas, né? Eu estava trabalhando com ele no escritório, eu devia ter 17 anos. E aí ele chegou na janela, não sei se era um sábado ou um domingo. E aí ah, mas uma foi até um período marcante, porque o parque passou por uma dificuldade grande e eu estava trabalhando com ele dentro do escritório e ele chegou da janela e olhou para fora, não sei se era um sábado ou um domingo, e ele ficou um tempo olhando. Aí quando eu olhei para ele, ele falou: "É, tá aí, tá pronto. Agora é só continuar, né, continuar o trabalho". Eu notei ali, naquela hora, que ele fez uma reflexão sobre toda a trajetória e, e viu que tinha conseguido, né? Tá pronto. E eu fiquei impressionado porque na minha cabeça e na cabeça de todo mundo, aquilo já estava pronto há muito tempo. A gente não tinha ideia que a dificuldade continuava latente, ele continuava ali, ele continuava vendo as dificuldades, tendo consciência, coisa que nós não víamos. Então, aquilo me tocou. Então foi isso. Isso foi que época? Isso foi aproximando, eu falei 17 anos, mas eu tinha mais. Foi aproximando da crise do petróleo, que foi a primeira crise que eu vivenciei aqui no parque. A crise do petróleo, que começou por volta de 79, que os países produtores de petróleo fizeram a OPEP, né? E começaram a aumentar o preço do petróleo. Isso causou uma crise financeira mundial. E o parque sentiu muito. O movimento do parque caiu coisa assim de 60% com essa crise. Principalmente que naquela época Pampulha era considerado um lugar longe para quem estava nos bairros populosos, Carlos Prates, Prado, Calafate e tal. É, é, Vir a Pampulha era uma mini viagem, né? Então
era uma época que a gente fazia vaquinha para ir em Lagoa Santa, fazia vaquinha para poder pagar a gasolina. Então, isso aí que me marcou. Aí eu vi que tinha muita coisa ainda pela frente, né. E realmente, depois nós passamos por crises terríveis, como foi depois da crise de 80, 81, que foi quando foi o ápice da crise, depois vieram as crises de a crise asiática, os tigres asiáticos começaram a quebrar e causou uma crise mundial. Eu estou falando dessas crises porque o parque de diversão, ele é como se fosse um termômetro, porque o parque de diversão só está bem quando o bolso da população está bom, está bem, né. Assim que existe qualquer problema na economia que traz dificuldades para a população, parque de diversão, como outros ramos de entretenimento, são os primeiros a sofrer, porque a pessoa vai cortar exatamente nessa parte do orçamento, né. Não vai cortar na alimentação, saúde, né, educação. Então, nós passamos por várias dificuldades. E aí eu fui vendo, né, as dificuldades que meu pai passou até chegar aqui na Pampulha, até estabelecer o parque e tal. Ele morreu em 95 e antes mesmo da morte dele, nós passamos por mais crises. Teve uma crise muito forte em Qual dessas crises foi a mais forte de todas, da história, assim, sem olha, fica até difícil de falar, porque são circunstâncias diferentes, tempos diferentes. Então, a mais desesperadora realmente foi a da pandemia. Nós ficamos quase 15 meses fechados e, assim, sem faturar um centavo. E a despesa do parque é monstruosa, enorme mesmo. como é que uma pandemia faz com os colaboradores que são de anos, trabalham, né, e eu sei que sempre vocês que sempre geraram o sustento para essas famílias, vê que agora não está impossibilitado. Como é que vocês agiram nessa época? Eh, Quando começou a pandemia, a gente estava com 120 funcionários, 110, 120, e eu optei por não demitir ninguém, principalmente quando nós vimos que havia um programa do governo, criado pelo governo, para auxiliar a folha de pagamento das empresas. Então, 70% da folha era era auxiliado pelo governo. Aí eu vi ali uma possibilidade de a gente tentar resistir e com os recursos poucos que a gente tinha de reserva, esperar acabar a pandemia. Havia a esperança de que não durasse muito tempo. Eu mesmo achei que seria uns 3 meses, mas acabou durando quase 15 meses. Nós ficamos com o parque fechado. E a nossa despesa era de 11 mil por dia, 330 mil por mês. Então nós tivemos que conseguir dinheiro emprestado, os programas mesmo do governo estava à disposição, né, para quem conseguisse preencher esses requisitos, mas o parque não conseguiu nada de empréstimo. Tivemos que conseguir empréstimo com amigos, com empresas amigas e com os recursos que a gente tinha. Então foi dessa forma. Lá em 98, nós tivemos que vender terrenos que eram do parque, né? Nós tínhamos alguns terrenos, tivemos que vender para poder não fechar na crise de 98. Na crise de 2008, a bolha imobiliária americana, nós tivemos que vender também outras propriedades do parque para poder conseguir se manter aberto, né, vivo. E a crise da pandemia foi a pior mesmo, porque a gente não tinha nenhum bem que pudesse vender para poder levantar a capital. E então essa foi a pior mesmo. Nesse processo todo, nesse período todo, quando que acontece a transição do seu pai para você? Foi E com a como que morte ela dele. aconteceu? Foi com a morte dele. Em 95, meu pai teve que fazer uma Ele fi operação, ele ponte safena. quem aposentou ele foi a sua jornada, então. É, Amava demais o que fazia aqui. ele estava com planos, ele tinha planos. E o cardiologista dele disse que seria bom ele fazer a cirurgia. Eu, particularmente, acho que ele não precisava ter feito. Eh, Depois dessa cirurgia, que foi até um sucesso, ele começou a ter complicações várias. Teve embolia na perna direita, as toxinas liberadas atingiram o raciocínio dele, ele começou a ficar um pouco variando, né? E depois o intestino parou de funcionar, e são várias complicações, acabou morrendo. E foi assim, dessa forma inesperada, que houve essa transição. Eu E já trabalhava com ele há muito tempo, eu já trabalhava como, como gerente, né, do parque há muito tempo. você se sentiu preparado na época
de dar sequência? Eu nem parei para pensar nisso não, a gente tinha que dar sequência. O negócio foi continuar o trabalho, né, mesmo porque quando ele morreu, só as despesas hospitalares dele, que ele infelizmente ele não tinha plano de saúde, e só as despesas hospitalares dele seria coisa que hoje a gente podia, se fosse corrigir, seria coisa de mais de 1 milhão e tanto, sei lá. E a gente estava sem recurso nenhum. E no meio de uma baixa, né, assim, o faturamento do parque não estava bom, estava baixo. O parque estava bem difícil, o faturamento estava muito fraco. E então foi uma outra dificuldade muito grande. Então não deu tempo de pensar em nada. A gente tinha que continuar tocando barco, a gente tinha que continuar trabalhando. Então, era outra circunstância também. O parque tinha 50 funcionários, hoje são 130. Tinha 13 aparelhos, hoje são 21. Era uma estrutura bem mais enxuta, eu digo, não enxuta, eu digo bem menor, então magrinha, vamos dizer, se for comparar a estrutura de hoje com a daquela época. Então, não foi possível continuar caminhando. Foi possível continuar caminhando porque as despesas daquela época não eram como hoje. Como eu te disse, na pandemia, fechado 330 mil por mês. Depois disso, depois de toda essa dificuldade para poder pagar as dívidas que tinha depois que meu pai morreu, meio que a gente, quando eu falo a gente é porque não sou só eu, claro, Claro. todo o pessoal que trabalha aqui no Parque Guanabara tem sua parcela de contribuição para tornar o Guanabara o que é hoje, né? Nós temos uma equipe muito boa hoje, eu fico bastante feliz de ver a nossa equipe, tanto na manutenção, quanto no operacional, quanto na administração, quanto no comercial. São esses 4 setores básicos do parque, né? Todo o pessoal veste bem a camisa e então essa transição, eu creio que já começou muito antes da morte do meu pai. Quando eu comecei a trabalhar com ele, comecei a aprender com ele coisas. E criei o amor pelo parque, né? Eu tenho uma satisfação enorme de trabalhar aqui. E essa conscientização que eu adquiri com ele, né? E consegui passar para todo mundo que trabalha no parque. Mesmo quando ele morreu, já tinha pessoas que trabalhavam no parque há muito mais tempo do que eu e que... Bom, é isso, foi uma caminhada junto. Você viveu praticamente a sua vida inteira aqui dentro do parque, né? Mas sem o olhar de quem trabalha, o olhar de quem diverte. Tem algum brinquedo especial para você? O que eu mais gosto de ir é na torre, né? Eu acho que não tem nada igual a sensação que tem na torre de queda livre, que a gente chama Skyfall, não tem nada igual. Agora, eu gosto muito do Twist, que é um aparelho antigo, mas eu considero um dos melhores passeios de parque de diversão do mundo, de todos os tempos. E o nosso Twist foi construído pelo meu pai, inclusive, em 74. Ele é fantástico, ele é um produto do meu pai, que francamente ele fazia com um nível de qualidade muito alto, sabe? Os aparelhos dele. E também tem o tapete, é o nosso mais novo aqui no parque, mas é um aparelho Você testa gigante, todos? antigo. Você experimenta todos que Sim, chegam novos? sim. E de vez em quando, como eu te disse, de vez em quando eu vou na torre, que eu sinto saudades da sensação, aí vou lá e ando lá também. Então é isso, a torre, o tapete. O parque vai sempre modernizando, né? Vai sempre se fazendo escolhas de novos brinquedos, às vezes alguns vão sendo... Como é que é feita essa escolha? Bom, são coisas demais que influem. Por exemplo, agora nós estamos aí na iminência de ter uma montanha-russa. Muitas pessoas Que é um falam, sonho, por que né? que não tem montanha-russa? Podia ter montanha-russa. É um sonho. Porque Tem quantos anos já montanha-russa... pensando nessa montanha-russa e sendo cobrado pelo público da montanha-russa? Montanha-russa é um equipamento muito caro. Aliás, tudo de parque de diversão é caríssimo. As pessoas não têm ideia do que é o custo de um parque de diversão. A montanha é um aparelho de 7 milhões. Você precisa de um espaço grande, 40 metros no mínimo por 15. Você precisa de ter um equipamento seguro, porque uma montanha-russa ela precisa ter segurança. E você não encontra uma montanha-russa barata, né, de boa qualidade. Então,
todos esses fatores foram impedindo a gente de ter uma montanha-russa, principalmente o financeiro, aliado ao espaço, né, que a gente não tinha. A gente teve que fazer uma verdadeira engenharia aqui, de alocação de equipamentos para a gente conseguir espaço. Então, a dificuldade grande da montanha-russa é essa. Agora, nós tivemos todas as condições de ter uma montanha-russa. Então, a nossa já chegou, já está em fase de revisão, pintura, porque na viagem estraga muito, assim, arranha e tudo. E então, a gente espera que final de outubro para início de novembro, a gente tem a esperança de ela começar a funcionar. Então, você coloca uma atração nova no parque quando você tem as condições para fazer isso. Muita gente lança mão de empréstimo. Muitas empresas fazem um empréstimo, né? Tem parques que são construídos na totalidade deles, só que toda a construção é feita com recursos de banco, do BNDES, mas no nosso caso não, a gente não tem condição de levantar empréstimo, a gente não pode levantar empréstimo, fatores, peculiaridades da empresa. Então, tudo que tem aqui no parque foi feito com recursos próprios. Então, quando dá para fazer, quando pode fazer, é que é feito. Então, é dessa forma que a gente vai adquirindo novos equipamentos. A dificuldade é muito grande por conta do custo. O parque, quando chegou a Pampulha, ele não tinha... A Pampulha não é o que é hoje, né? Isso é um cartão postal dos mineiros, né? Sempre que Minas Gerais é divulgada para fora, sempre mostra uma foto da igrejinha que é aqui em frente. Como é que você sente sabendo hoje que o parque faz parte de um cartão postal que representa um estado? Porque falar do complexo da Pampulha, o parque está inserido juntamente com o Mineirão, junto com a igrejinha, né, junto com o próprio zoológico. Todo mundo que pensa nessa região da Pampulha tem incluso esses 4 pontos turísticos. E o parque é o ponto turístico. Eu acredito que às vezes as pessoas, a maioria dos mineiros que vêm do interior, vem a visitar a igreja para fazer aquela foto e passa no parque para ter aquela experiência alegre. Ou eu mesmo vivi a experiência de ir especiais para o zoológico, e do zoológico passa no parque na década de 90, final da década de 80 para 90. Como é que é para você estar inserido assim, nesse cartão, no cartão postal e ser a principal referência dessa região? A relação do parque com a Pampulha é uma coisa que veio lá quando nasceu. Eu digo assim, o parque já veio para cá, como eu disse antes, por conta de uma visão do meu pai de que aqui, o cartão postal de Belo Horizonte, seria um ótimo lugar para o parque fixar. E, na verdade, naquela época, Pampulha, o Mangueiras já era capa do O Cruzeiro, até tem, como o local mais vibrante de Belo Horizonte, né? E a Pampulha já era um ponto turístico, tinha esportes aquáticos, tinha gente esquiando, em 1970 tinha gente esquiando na lagoa, e a Pampulha já era vista como o grande ponto turístico de Belo Horizonte e região. E o parque se somou a esse cenário, tanto que na nossa exposição de fotos antigas, eu coloquei lá fotos da Pampulha também, porque a trajetória do Parque Guanabara, a partir de 1970, que já faz 55 anos, se confunde com a da Lagoa, né? Tanto nos períodos de bonança quanto nas dificuldades, como em 1980, que foi feito a rede de esgoto aqui na Avenida Otacílio Negrão de Lima, e isso levou ao fechamento da maioria das coisas, inclusive o zoológico fechou nessa época, o Mangueiras, tudo que havia de comércio em volta da Lagoa fechou naquela época, quase tudo. O parque foi um que aguentou, que também isso somou à crise do petróleo daquela época, que foi uma crise terrível para o parque. Então, a nossa visão com relação a estarmos aqui inseridos na Lagoa é de satisfação total, de sorte até, de meu pai ter tido essa visão e ter acreditado que aqui seria um ótimo lugar. Estamos, ao longo desses 54 anos, crescendo junto com a Lagoa, embora, infelizmente, a Lagoa ficou abandonada durante muitas décadas. Espero que agora esse projeto para fazer a limpeza da água, para tornar a lagoa mais agradável aos visitantes, espero que vingue, né? Porque já vimos vários outros projetos que não vingaram,
ficou só na questão eleitoreira, né? E não resolveu, não foi resolvido. Mas a nossa ideia a respeito da Pampulha é de prazer de estar aqui mesmo, um lugar super agradável, e é isso aí. Muitas famílias mineiras, acho que milhares, né? Ou até milhões, já passaram pelo parque. Você tem noção do quão importante é essa atividade que se exerce empresarialmente para essas famílias? Eu vou te falar por quê. Porque eu recente ouvi um pai falando que o sonho da vida dele era ter vindo ao parque, e ele nunca pôde ter vindo, que os pais dele nunca tiveram condição, e que ele teve condição de trazer seus filhos aqui ao parque. E esse pai falou comigo, falou essa mensagem com um olhar muito emocionado, sabe? De tipo assim, eu venci como pai quando eu tive no parque. Você tem essa percepção de que o trabalho faz isso com as pessoas? Sim. Sim, porque a gente testemunha isso, né? Tanto em relatos de visitantes, quanto do pessoal que já trabalhou aqui, e trabalha ainda. Interessante que da última reunião que nós fizemos aí, com a gente chama churrasco do pessoal da manutenção, foi levantado isso pelos próprios funcionários do parque, que estavam ali, falando, fulano aí está de volta. Ninguém sai do Guanabara, quem sai volta depois. E então é muito, muito bom perceber que nós, essa família Parque Guanabara, essa empresa, que é uma empresa familiar também, essa empresa ela é bem vista, ela é até admirada mesmo, tanto pelos visitantes quanto pelas pessoas que já trabalharam, já fizeram parte do quadro de funcionários do parque. Isso realmente é muito legal, muito incentivador, inclusive, né? Também hoje a gente tem a condição de ver, há muito tempo, aliás, tem a condição de ver a opinião das pessoas sobre o parque na internet. Claro que tem as pessoas que têm suas reclamações, suas sugestões, mas a grande maioria elogia, diz o quanto foi bom visitar o parque, o quanto que a experiência foi satisfatória, e isso é muito legal. Nosso objetivo realmente é conseguir dar momentos de realmente encantamento, né, de satisfação, e sentir que fez uma coisa muito gostosa, muito boa. Seu Paulo teve a honra de ter você trabalhando junto com ele, vivendo a rotina do parque. Você também tem a honra de ter seu filho junto contigo. Como é que é essa experiência? O parque, quando eu comecei aqui aos 12 anos, mais ou menos, eu não comecei assim, já na folha de pagamento, aos 12 anos. Mas eu vinha, meu pai me colocava em portaria de aparelho, principalmente do Palácio do Riso, né, que eu tinha 12 anos só, então eu ficava na portaria do Palácio do Riso. E isso foi lá em 82. Não, em 72. E meus filhos, eu tenho dois, a Débora e o Gabriel. Todos dois têm a sua vida profissional inserida no parque. O Gabriel, ele é o que a gente chamaria de gerente comercial do parque, né? Que junto com... O setor dele é o comercial, junto com o setor operacional, administrativo e a manutenção, esses 4 setores que são, como eu disse antes, são 4 principais do parque, ele faz parte dessa organização que administra o parque. O empenho que ele tem demonstrado, que ele tem, o que ele tem feito a respeito de resultados na área dele, está sendo muito bom. Isso, para mim, é um motivo de orgulho, de alegria, de ver que esse mesmo prazer que eu sinto de trabalhar no parque, desenvolver nossos projetos, de desenvolver nosso trabalho, essencialmente, eles também sentem isso, participam disso de forma ativa, e é muito bom mesmo esse lado, essa percepção, né, de família, de participação prazerosa. Qual que é vamos tentar, o que é o segredo do parque? Qual que é a essência do Parque Guanabara? Você consegue tentar traduzir isso? A essência? Os gritos, o sorriso, né? A diversão das pessoas. É o povo. É o povo que vem aqui e espontaneamente demonstra toda a satisfação de estar se divertindo mesmo. É isso. Quando você está no seu momento mais, vamos pôr assim, de reflexão, o que você se sente grato por ter feito na sua vida como um empreendedor? Me sinto grato por ter atendido um conselho do meu pai, que foi que ele falava sempre para nunca dar um passo
maior do que a perna alcança. E esse procedimento que eu acredito que tenha sido uma das razões mais fortes do parque estar aqui até hoje. Porque eu já vi muitos empreendimentos, vejo ainda muitos empreendimentos, em que esse conselho teria salvado, teria evitado o fechamento de alguns empreendimentos que eu já presenciei, que eu já testemunhei, acompanhei a trajetória. Então, a satisfação que eu tenho é realmente constatar isso, que aquilo que eu aprendi com o fundador do parque, meu pai, foi vital, essencial para que esteja até hoje, né, funcionando. O seu pai fez um legado e você continua, né? Sim. Tocando esse legado, que agora ele deixa de ser só dele, passa a ser seu e também das suas gerações, dos seus filhos, né? De todos os envolvidos aqui. Para a gente encerrar, se o senhor Paulo pisasse aqui hoje e estivesse na sua frente e visse tudo que você fez no parque depois da sua partida, qual é a frase que você acha que ele falaria para você? Acho que ele ia sorrir, né? Acho que ele ia sorrir porque eu tenho consciência, porque eu vi que ele tinha muito receio do trabalho dele terminar com a morte dele e a família não dar continuidade. E ele deixou isso muito claro para mim em várias oportunidades. Então, eu creio que ele ia chegar aqui, dar uma olhada, ele ia sorrir e talvez falar, tá meio apertado, mas fazer o quê? É o tamanho que temos, né? É o espaço que temos é esse, mas ele estaria muito feliz, eu acredito sim. E isso me traz uma serenidade, que eu digo, eu fico muito satisfeito e assim, com a certeza de que, pelo menos até agora, eu fiz o que tinha falado, tinha combinado com ele que ia fazer. Você fez foi além, muito além, seguiu bem os passos. Obrigado pelo papo. Alô. Foi ótimo conhecer essa história. Isso é história. Deixa eu te contar mais uma coisa que talvez seja bom saber. Parque de diversão. Muita gente não tem ideia do que é um parque de diversão. Hoje nós temos mais de 2 milhões por mês de custo de despesas. Por que o Parque Guanabara não tem concorrência em Belo Horizonte? Essas décadas todas, nem esses anos todos, essas décadas todas. Na verdade, eles têm. Tem vários que vêm, fica no shopping aqui perto, no outro tal, mas não fixa, porque não é fácil. Não é fácil. Muita gente acha que é uma mina de dinheiro. Pode até ser uma mina de dinheiro, mas também é uma mina de problema, como meu pai falava, é uma fábrica de problema, como ele falava, e o custo é altíssimo. Então, se não tiver o pé no chão, como ele mesmo falava, não sobrevive. Por isso que a gente vê vários casos pelo Brasil afora de empresas grandes que fecharam. E o povo brasileiro, infelizmente, não tem a cultura do parque de diversão. O que eu digo com isso? É enxergar o parque de diversão como uma empresa, um local, que sim, vai chegar lá e vai gastar dinheiro, porque tudo aqui é caro. É caro para manter, é caro para adquirir, é caro para tudo. A questão fiscal, mas para... Eu perco um pouco a linha de raciocínio quando eu penso em várias coisas. Mas para manter um parque de diversão não é fácil. E para montar um parque de diversão, a gente vai ter que falar de milhões e milhões e milhões de dólares. Porque todo equipamento que você vai comprar de parque de diversão não é em real que você consegue comprar. É tudo cotado em dólar, e pago em dólar. Então, fica muito difícil de alguém em sã consciência ver o volume de dinheiro, de capital, que tem que investir para montar uma empresa como essa. E quando vê o retorno, ninguém se arrisca a uma coisa dessa. Por isso que o Parque Guanabara não tem concorrência ainda. Isso é uma opinião minha, tá? Não é nada comprovado. Pela minha visão, pelo que eu conheço, eu vejo que é por isso que o Parque Guanabara não tem concorrência, porque não é fácil. Eu posso até levar em consideração essa, mas eu acho que para fazer o que vocês fazem e para ter essa história tem que ter muito amor. E nem todo mundo está disposto a ter um amor tanto assim para um negócio. Que para muitas vezes é só um negócio. Para vocês é um legado, um propósito de vida. É a nossa vida, é o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa satisfação, alegria, tudo. Obrigado, Reinaldo. Falou. Para encerrar o papo de impacto de hoje, foi essa história aí maravilhosa do Parque Guanabara, o Parque dos Mineiros. Aqui não só faz diversão, aqui se constrói memórias. Quem nunca passou por esse parque ainda não conheceu o melhor pedaço de Minas Gerais. Até o próximo Papo de Impacto.